Olá, irmãos, graças a Deus, boa noite, que Deus abençoe sua vida, você que está chegando à nossa live, hoje domingo, dia 19, e nós vamos começar aqui a nossa live rapidamente, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Enquanto o pessoal vai entrando aí, né, peço para vocês, vai compartilhando aí a nossa live, vai mandando aí para as pessoas, a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas. Hoje domingo, muitas pessoas que assistem as nossas lives nesse horário, né, um pouquinho mais cedo, acabam estando em alguns cultos e começam a assistir depois. Mas entrei aqui agora para dar um alô para você, para dar uma mensagem ao seu coração. Terminei o nosso culto agora, faz pouco mais de 30 minutos, acho que nem isso. Terminei 9 horas da noite. E aqui nós estamos, em nome de Jesus Cristo, preparando aqui uma bênção para vocês, uma palavra poderosa e abençoada em nome de Jesus Cristo. Tivemos o nosso culto aqui pela manhã, às 8 da manhã. Deus manifestou grandemente uma unção muito boa aqui, poderosa, vinda dos céus, assim como também agora à noite, uma unção tremenda vinda dos céus sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Peço para você que vai entrando, compartilha a nossa live, né? Compartilha nos grupos aí, para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas e ser abençoados em nome de Jesus, amém? Vamos dar um tempinho aqui enquanto as pessoas estão entrando aqui, né? A Marina já está aqui, Deus abençoe, Marina. Gratidão sempre, né, Marina? Pessoal da IGD Santa Rosa, o Brito, meu amigo Brito, né? O Diego está aqui comigo também. Deus abençoe, Diego, em nome de Jesus Cristo. Parabéns, Deus continue abençoe em nome de Jesus. Você está marcado. Ô, meu amigo, você também está marcado no meu coração, rapaz. Você é um irmão que o Senhor Jesus me deu. Que Deus abençoe sua vida. Daqui uns dias estou indo aí. Eu vou te procurar para a gente sair, tomar um café, trocar uma ideia, tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo, um abraço, Brito, para todos aí, Deus abençoe. A Sandra está aqui também, Dona Roseli está aqui, a Dona Edna, em nome de Jesus Cristo, boa noite a todos. A Aline está aqui, Deus abençoe a Aline, e todos que estão entrando agora, participar desse momento final aqui, né, saideira desse domingão, depois de cultos aqui abençoados em nome de Jesus Cristo. Tivemos uma semana, tivemos a nossa live na segunda, amanhã também tem uma live, amanhã 11 da noite, né, aquele horário nosso, nós sempre estamos reunidos, abençoando. Depois nós temos na quarta-feira a nossa outra live, amém? Né, essa semana aqui eu vou estar trazendo uma palavra para vocês todos os dias, amém? Essa semana aqui eu vou estar todos os dias trazendo uma palavra. Alguns dias eu vou entrar com um pouquinho menos de tempo, coisa de 20 minutos, 25 minutos, e trazendo uma bênção para vocês. Mas nós vamos ter compromisso marcado, e se acontecer alguma coisa durante a semana que não tem nada a princípio, aí eu vou avisando e falando com você, amém? Você que quer receber as mensagens todos os dias, nós estaremos aqui. Eu vou mandar a mensagem de hoje no final do culto, e amanhã cedo eu mando. Eu acho que eu não mandei a mensagem de hoje já, João? Não mandei, né? Recebi, hoje foi bastante corrida aqui, o pessoal, né, e acabei não mandando, mas no finalzinho eu mando o versículo de hoje para você, e amanhã pela manhã eu mando o versículo de amanhã para você receber a bênção e a oração após o culto aqui, a nossa live, em nome do Senhor. Glória a Deus. Compartilha aí a nossa live, manda aí para sua família, vamos alcançar o máximo possível de pessoas. Temos tido aí uma média de 500, 400, 600 visualizações, alguns batendo um pouquinho mais de visualizações, e que possa alcançar a vida de todos em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou aqui na igreja, eu trouxe uma palavra que eu comecei ontem a falar aqui na live, e eu quero ser bem rápido, né? Para você que está chegando, talvez você tenha que arrumar algumas coisas, quem vai trabalhar amanhã, quem vai se preparar para o dia de amanhã. Eu quero trazer uma palavra para você, que está lá no livro de Gênesis capítulo 25, rapidamente, não vou demorar. É só um recado de Deus ao teu coração. Gênesis 25, versículo 19. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Não sai não, fica aí. Me dá a oportunidade de ter 10 minutos para abençoar a sua vida.
Você vai ouvir uma palavra diferente, você vai ouvir uma palavra poderosa que vai abençoar e vai esclarecer muitas coisas da sua vida em nome de Jesus. Gênesis 25, versículo 19, diz assim, e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Acabei uma reunião maravilhosa aqui agora, como foi hoje pela manhã a palavra. A Bíblia diz que quando Isaque ele toma a Rebeca, por sua mulher, a Bíblia diz que eles começaram a se relacionar, e ela mostra, a palavra mostra isso para nós. E dentro do relacionamento do Isaque com a Rebeca, o que aconteceu? Eles começaram, meu irmão, a perceber que tinha alguma coisa errada. Eles começaram a perceber que tinha alguma coisa fora do comum, até que eles perceberam que a Rebeca era estéril, ou seja, ela não podia gerar o filho que ele queria, não podia dar a ele o filho que ele sonhava e que ele almejava. Agora preste atenção no que a Bíblia disse aqui, que foi o que eu peguei como base nessa palavra. O versículo de número 21 de Gênesis, depois você lê lá, Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Eu estive falando aqui na igreja sobre essa atitude do Isaque, que quando ele percebeu e junto com a sua esposa descobriram que ela era estéril, a Bíblia diz que ele entra na presença de Deus e ele começa a orar instantemente, ou seja, continuamente. Ele começa a fazer propósitos de oração a Deus, ele vai clamando a Deus para quê? Para que Deus pudesse resolver aquela situação, porque ele sabia que Deus podia fazer, ou seja, ele foi insistente. Mas eu estava falando aqui sobre a ênfase que a Bíblia dá. A Bíblia diz que ele orou a Deus, e eu estava falando aqui, o Isaque era um homem, irmãos, que ele tinha família. A Rebeca era uma mulher que ela tinha família. A Bíblia diz que eles eram pessoas que tinham uma aliança com Deus. Só que você prestou atenção que o que o Isaque fez quando ele descobriu o problema da Rebeca? Ele não expôs a Rebeca, ele não foi abrir o coração ou apresentar o problema dele a ninguém senão Deus. Ele não foi falar da intimidade dele com a esposa dele para ninguém senão para Deus. E eu tenho falado isso aqui nos dias de hoje, que às vezes nós erramos. Por quê? Porque nós queremos apresentar os nossos problemas a pessoas, queremos mostrar as nossas adversidades, as nossas lutas para as pessoas, queremos abrir o nosso coração e mostrar o que nós estamos passando para muitas pessoas. É o amigo, é o vizinho, é o familiar, é o parente, e às vezes nós erramos por causa disso. Por que muitas pessoas gostam de ficar falando dos problemas dela para as pessoas? Porque elas são necessitadas de pena. Tem muitas pessoas que têm prazer em ver o outro dizendo: nossa, coitado. E eu estive explicando aqui na igreja: não se faça de vítima, não queira que ninguém olhe para você com um olhar de pena, de dó, porque a Bíblia diz que sobre todas as coisas o Senhor te fez mais do que vencedor. E quando você olha para uma pessoa e ela olha para você e ela fala: poxa, coitado, o que ela está fazendo? Ela está te diminuindo, ela está te rebaixando, ela está te colocando num nível inferior. Por quê? Porque ela está olhando para você como uma pessoa impossibilitada, uma pessoa coitada, é uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem o que fazer, ou seja, coitadinho dela, é uma pessoa. Então, às vezes a pessoa ela fica contando a história, o problema, a luta, ela abre a intimidade dela para as pessoas, a fim de que as pessoas tenham pena dela, a fim de que as pessoas olhem para ela e falem: poxa, que pessoa sofrida. Não, meu irmão, nós temos que fazer como a palavra, ter o rosto, o semblante de leão, de pessoa que vence.
Amém? Deus nos chamou de vencedores, não de coitado. Não aceite que ninguém fique chamando você de coitado. Pastor, o que eu preciso fazer para as pessoas pararem de me chamar de coitado? Para de abrir o teu coração para todo mundo. Para de falar dos seus problemas para todo mundo. Para de falar das coisas que você está passando para todo mundo, irmão. Faz como Isaac. A Bíblia diz que quando ele viu que a Rebeca era estéril, ele não foi falar para ninguém que ele estava passando por isso. Ele foi falar com Deus, ele entrou na presença de Deus e foi falar com o Senhor. E a Bíblia diz que ele fazia orações constantes, instantemente, ou seja, a todo instante ele estava orando a Deus, a todo instante ele estava falando com Deus sobre a esposa dele, mas ele falava da esposa dele para Deus e não para as outras pessoas. Ele não ficava expondo o problema do casamento dele para outras pessoas, ele não ficava expondo o problema da intimidade dele com a esposa, do sonho dele com a esposa dele estar sendo limitado para outras pessoas. Ele foi falar com quem? Ele foi falar com Deus. E às vezes nós perdemos por causa disso, nós acabamos sendo atrapalhados por causa disso, ficar abrindo o coração a todo mundo. Para com isso. Amadureça, cresça na fé. Você tem luta, tem adversidade, tem problema, para de falar para todo mundo, para de falar as coisas, vai falar com Deus, vai falar com o Senhor, vai entrar na presença dele. Deixa eu dar uma palavra aqui para você, junto a essa palavra que eu estou falando aqui. Eu estava contando para o pessoal, sexta-feira eu saí da minha casa, eu vim para a igreja para fazer o culto. Eu estava vindo em direção ao culto, peguei meu carro, entrei dentro do carro, e quando eu estava vindo para a igreja, Deus dentro do meu carro começou a ministrar uma palavra ao meu coração, começou a ministrar algo comigo. E eu, no caminho da minha casa aqui na igreja, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos, depende do trânsito, e Deus foi falando comigo, e eu na ansiedade, querendo desenrolar aquela mensagem, marcar aquela mensagem, porque eu sabia que se eu não escrevesse aquela mensagem, se eu não marcasse, eu ia me esquecer. E Deus foi ministrando ao meu coração, e eu vim repetindo aquilo, repetindo, até que eu cheguei na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu liguei meu celular, e eu gravei um vídeo, mandei mensagem para todas as pessoas que estão recebendo as minhas mensagens. Todas que tem aqui, que pegaram meu WhatsApp, que me chamaram lá, pediram para receber as mensagens, que estão fazendo parte dessa lista de transmissão, todas elas receberam na sexta-feira. E na mensagem Deus falava para mim assim, sobre a diferença do Abraão, que foi um homem que recebeu uma direção de Deus. O Senhor falou para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e sacrifica-o. Quando o Abraão recebeu essa notícia, o que o Abraão fez? O Abraão saiu da onde ele estava, ele foi para a casa dele, ele encontrou com a esposa dele, ele encontrou com o filho dele, ele passou a noite, talvez ele nem dormiu, ele acorda cedo, fala que vai ao sacrifício, pega o filho dele, pega 2 moços dele, 2 servos dele, e eles vão em direção aonde Deus havia direcionado, ao Moriá. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele chega lá, quando ele chega no pé do monte, ele fala para os 2 servos dele: ficai aqui, porque eu vou ali com o moço, eu vou eu e o rapaz. Ele não deixou os 2 servos dele ir, e ele sobe com Isaac. E aí o Isaac fala para ele: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo o machado, estou vendo tudo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele disse assim: o Senhor proverá, Deus proverá. Por outro lado, a Bíblia diz que um jovem chamado José teve um sonho, e dentro do sonho que ele teve, ele sonhou que eles saíam para trabalhar, e o feixe deles, dele e dos irmãos, eles saíam para trabalhar, e o feixe dele era maior e se levantava, e o feixe dos irmãos ficavam em volta dele, enquanto o dele se levantava. O segundo sonho, ele contou o sonho para os irmãos e para os pais. Ele disse: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E o pai dele foi e repreendeu ele. O pai dele falou: acaso você está querendo que eu, sua mãe e seus irmãos se prostrem diante de você? Os irmãos falaram: reinará sobre nós? Será você maior do que nós? E aí a Bíblia diz que por causa disso, tanto mais eles os odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então Deus me deu essa mensagem entre Abraão e José na sexta-feira.
E eu comecei a falar com Deus ali, e Deus foi ministrando ao meu coração. Qual que foi a diferença, pastor? O Abraão recebeu uma direção de Deus, uma palavra, uma ordem vinda da parte de Deus. E o que ele fez? Ele foi para casa calado, ele foi para casa em silêncio. Ele chegou em casa, ele não falou nada para a esposa dele, ele não falou nada para os servos dele, ele somente levou o filho dele para o sacrifício, obedecendo a Deus. E o José, pastor? O José chegou na mesa, chegou diante dos irmãos, chegou diante da família dele e começou a contar tudo, começou a falar tudo. E aí Deus me deu essa palavra: nem todo mundo que está sentado com você, nem todo mundo que está do seu lado, nem todo mundo que faz parte do seu convívio está preparado ou vai conseguir entender o propósito de Deus para a sua vida, vai conseguir compreender a direção de Deus para a sua vida. Então por isso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer como Abraão. Deus falou com você, obedece a Deus, não fica falando para os outros, não fica falando para as pessoas, irmãos. O Isaac, ele tinha um problema no casamento, ele tinha um problema com a esposa tinha um problema ali na saúde, ela era estéril. Ele não foi ficar falando para ninguém. A Bíblia diz que ele foi orar a Deus, ele foi falar com Deus. Talvez tem muitas coisas na sua vida que não está indo para frente, porque você tem falado muito para os outros, você fica falando para todo mundo, você fica abrindo o seu coração para quem não é para abrir. Às vezes a pessoa está com você, mas ela não vai conseguir entender o propósito de Deus. Por que o Abraão não falou nada? Porque ele sabia que a esposa dele não ia entender, ia atrapalhar. Os servos dele não iam entender, ia atrapalhar. E o que o José fez? O José falou, e os irmãos se levantaram contra ele. Entenda uma coisa, irmãos, e aí eu volto a dizer para você: nem todo mundo que está do seu lado vai conseguir compreender o chamado ou o propósito de Deus na sua vida. Então, se Deus falou que vai te dar algo, se Deus falou que vai te fazer algo, chamar você para ser algo, meu irmão, guarda o teu coração, guarda a tua boca, vigia ela, fica quieto, só mostra na hora que acontecer, só mostra na hora que der certo. Não fica aí, meu irmão, estou passando por uma luta, deixa eu ir lá falar com a fulana, com a ciclana. Não, está passando por luta, faz igual Isaac, vai falar com Deus. Deus deu uma palavra, deu uma direção, deu uma promessa para você, faz igual Abraão, se cala. Não fica aí querendo mostrar nada, você não tem que provar nada para ninguém, não. Eu falei aqui na igreja, às vezes as pessoas estão sentadas conosco, mas eles não compreendem o propósito de Deus, não compreendem a direção de Deus. Não é que ela não gosta de você, não é que ela quer ver o seu mal, talvez é porque ela não consegue entender. E aí ela vai ficar, meu irmão, com os seus comentários atrapalhando a sua fé, colocando dúvidas no seu coração. Então, se Deus mandou você fazer algo, faça. Se você está passando por uma luta, por um problema, por uma adversidade, fale com Deus. Faça igual Isaac, vai buscar Deus, vai orar a Deus. Não fica aí abrindo o coração para todo mundo, não. Não fique aí abrindo, expondo, a sua intimidade para ninguém, não. Você quer desabafar? Desabafa na presença de Deus. Mateus nos ensina: entra no teu quarto, fecha a porta e vai lá, meu irmão, para os pés do Senhor, vai para a sombra da cruz, vai clamar a Deus. Por quê? Porque Deus vai honrar você. A Bíblia diz que Deus, que o Isaac, ele ia falar com Deus, e ele fazia oração, instantemente, ou seja, ele era contínuo na oração dele, ele sempre orava, ele sempre buscava, e ele apresentava a Deus a esposa dele, ele apresentava a esterilidade da esposa dele. Para quê? Para que Deus pudesse dar uma resposta, para que Deus pudesse abençoá-lo. Então, assim, se você tem enfrentado dificuldades, aprenda a falar com Deus, aprenda a entrar na presença de Deus. Aí o irmão entra na igreja e fica lá expondo a vida dele. Aí alguém fica olhando para ele: coitadinho, coitado, coitada da irmã. E a pessoa fica lá, as pessoas têm até dó de mim na igreja. Não, irmãos, Deus não fez você coitado, não. Deus fez você vencedor. Mas para você permanecer como vencedor, você tem que parar de ficar se rastejando a pena dos outros. Tem que parar de ficar abrindo o coração para as pessoas que não entendem o seu propósito. Tem que parar de ficar se lamentando, tem que se levantar e vencer. Tem que crescer na presença de Deus.
em nome de Jesus, amém? O Isaac tinha um problema, a esposa dele era estéril, ele não foi abrir o coração para o sogro, não foi abrir o coração para a família dela, não foi abrir o coração para a família dele, não foi abrir o coração para os amigos, não foi abrir o coração para ninguém, ele foi falar com Deus. Ele não precisava da pena de ninguém, ele precisava do poder de Deus. Você não precisa da pena de ninguém, você não precisa que ninguém tenha dó de você, você precisa do poder de Deus. E como que eu vou desfrutar do poder de Deus? Na presença dele, querido. O Abraão recebeu uma ordem, ele sabia que a esposa não ia entender, ele sabia que os servos não iam entender, ele sabia que aquele propósito só ele e Deus ia compreender, então ficou entre ele e Deus, ele não ficou abrindo a boca para ninguém não. Seja você assim, aprenda a colocar a sua vida diante de Deus, aprenda a colocar os seus propósitos. Eu falei uma coisa aqui, que eu quero que você entenda muito, né, sobre essas coisas. Eu estava falando assim para os irmãos hoje aqui, ó. Nós temos as nossas famílias, amamos as nossas famílias, eu amo a minha família, amo, mas existem coisas das nossas vidas que tem que ficar entre você e Deus, você não tem que falar para ninguém. Ah, pastor, mas é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. Não, fica para você, querido. É você e Deus, como diz aquele louvor, é você e Deus e mais ninguém. Mais ninguém. Ah, pastor, aí é só Deus e eu, nem minha esposa. Não, aí não. Aí você e sua esposa são um só. Tem que ser compartilhado, para que os dois possam orar juntos. Amém? Para que um possa andar e caminhar junto com o outro, para vocês não se tornar uma divisão. Mas tem coisas que as outras pessoas têm. Ah, você está passando por luta, você procura uma irmã, procura um irmão, procura uma sobrinha, procura uma tia, procura um primo, vai contar para todo mundo. A sua família daqui a pouco vai olhar para você e falar: ele disse que é crente, mas olha a vida dele. Não é exemplo? Não, irmãos. O Isaac podia ter feito isso, mas o que ele fez? Ele não expôs o problema no relacionamento dele, ele não expôs o problema do casamento dele, né? A adversidade, a luta, a batalha que eles estavam enfrentando. Ele foi falar com Deus, ele foi falar com quem resolve. Talvez a minha vida, a sua vida tenha estado amarrada, estagnada, porque você está falando com quem não resolve. Aprenda a falar com quem resolve. Eu não quero ficar falando com quem tem pena, eu quero falar com quem tem poder. E quem tem poder? Deus. Para de falar, meu irmão, com quem vai dar um conselho errado. Imagina se o Isaac tivesse falado com alguém que fosse dar um conselho errado para ele. Ele ia falar para ele: ah, larga essa mulher, arruma outra, ela veio com defeito. Não, não, ele foi lutar pela adversidade. O Senhor é minha esposa. Ele orava por ela, cura ela, ajuda ela. O Senhor honrou minha mãe, honra minha esposa. O Senhor fez com a minha mãe, faz com a minha esposa, Senhor. E a Bíblia diz que ele orava. Meu irmão, Deus já te abençoou tanto, aí você fica aí abrindo o coração para outras pessoas. Para com isso. Vai entrar na presença de Deus, vai falar com o Pai, em nome de Jesus, amém? Aí a Bíblia diz aqui, ó, final do versículo 21, e o Senhor ouviu as suas orações. Ou seja, ele fez mais do que uma oração. Mais do que uma oração. Às vezes você ora uma vez e quer parar. Não, a oração é insistente. Instantemente. Continua orando, continua buscando, continua clamando, continua invocando o poder de Deus. Eu disse aqui: aprenda a bater e continuar batendo. Aprenda a clamar e continuar clamando, até que a porta se abra, até que a resposta chegue, até que a tua bênção aconteça, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz aqui, ó, né? E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Ou seja, falar com uma pessoa certa resolve o problema. Falar com Deus traz solução. Ninguém podia fazer nada por ele ou por ela, só Deus. Então ele não ficou falando. Meu irmão, se você está passando por algo que ninguém pode te ajudar, para que você está contando para todo mundo? Não tem lógica. Viu como é fácil raciocinar? Eu estou passando por um problema e eu sei que ninguém pode me ajudar, só Deus. Você vai se expor para outras pessoas por quê? Ah, mas porque ela gosta de mim. Ela gosta, mas ela não pode fazer. Ah, mas eu acho que ela pode. Mesmo assim também não se expõe. Busque a Deus, entra na presença dele.
Entra na face de Deus, diante do Senhor, à sombra do Onipotente. Comece a clamar a Ele, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Esse é o recado que eu queria deixar para você. Não exponha a sua vida, não exponha as adversidades, as suas lutas dentro do seu casamento, do seu relacionamento, de um modo geral, em todas as áreas. Não exponha para ninguém. Faça como Isaac: a minha esposa é estéril, vou falar com Deus. Meu casamento está com problema, vou falar com Deus. Estou com lutas na minha vida, vou falar com Deus. Estou passando por adversidade, vou falar com Deus. Se Deus colocar alguém no meu caminho, ou me levar a falar com alguém, com um pastor, aí tudo bem. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar com Deus. Amém, meus irmãos? E Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, abençoar a sua semana, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer boas novas para você. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa. Eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja sobre a vida de cada um. Abençoe a casa, a família, o lar, e aonde essa pessoa estiver, ó Deus, que as tuas mãos estejam alcançando e tocando na vida dele e na vida dela. Abra, Senhor, janelas dos céus, portas dos céus, que o sobrenatural esteja chegando. Abençoe essa semana, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de boas novas, que seja uma semana de milagres, de provisões vinda dos céus. Eu oro repreendendo todo mal, toda amarração, todo impedimento, toda barreira, toda obra, toda e qualquer obra do inferno caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Mas que a visitação do Senhor esteja sobre essa pessoa. Protege, livra, abençoa aquele que está doente, aquele que está enfermo, que a unção de cura do Senhor seja ministrada e esteja alcançando a vida dessa pessoa. Pai, faça o sobrenatural acontecer, que essa semana seja uma semana de milagres, que o Senhor traga uma resposta que essa pessoa tem buscado, que seja uma semana de respostas da parte do Senhor. Eu abençoo todos os nomes, ó Deus, escritos no jaleco, cada pessoa, meu Deus, que tem apresentado os seus nomes nos pedidos de orações. Eu oro aqui pedindo que o Senhor esteja, meu Deus, sobre a vida deles. Eu peço que o Senhor, ó Deus, faça milagres, bênçãos sobrenaturais na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Eu abençoo a todos os nomes no jaleco e os nomes aqui nos comentários, que serão colocados também nesse jaleco. Que a tua unção, a tua graça esteja sobre todos. Cura, libertação, portas abertas, transformação, que a multiplicação do Senhor esteja chegando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? E Deus vai abençoar. Estou aqui com o nosso propósito, está aqui, nosso propósito da próxima Santa Ceia. O versículo de hoje é Jeremias 17:7, né? Deixa eu pegar aqui daqui a pouquinho, na hora que eu terminar a live, eu encaminho para vocês, mas deixa eu ler aqui já. Jeremias 17:7. No momento, é 17:7? Isso. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, não, eu estou lendo 18, espera aí. É 17:7, estou lendo 18. Aqui. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que coisa, eu não tinha nem visto, mas olha o versículo. Bendito o varão, o homem, a pessoa que confia no Senhor e que a esperança é o Senhor. Aquele que confia em Deus, aquele que crê em Deus, aquele que está na presença de Deus, ele é abençoado, ele é feliz, ele é bendito. Amém, meus irmãos? Então guarda no coração essa palavra, que Deus abençoe sua semana. Pastor, eu quero fazer esse propósito, né? Eu disse aqui que nós vamos fazer uma oferta para a Santa Ceia de Páscoa, em abril, Santa Ceia Santa Ceia da restauração, ressuscitação, né? Está aqui, ressurreição, em nome de Jesus Cristo. E você que quer participar, me chama no privado, né? E você que quer receber minhas mensagens diárias, as orações, os vídeos com palavras ali, é só você me chamar no WhatsApp. O DDD é 13 99188 6817. Entra lá, pega esse celular, é meu celular pessoal. Você vai falar direto comigo. Você manda mensagem, escreve lá: pastor, quero receber as suas mensagens. Aí você escreve o seu nome, da onde você está falando, eu te adiciono na lista e você passa a receber não só as orações, como as palavras, a bênção e toda a informação, todo atendimento que
você precisar. 13 99188 6817. Esse é o meu celular, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que a unção da multiplicação esteja sobre a sua vida, que toda a unção que saiu desse altar aqui hoje esteja alcançando você aonde você estiver aí, que uma bênção da parte de Deus seja ministrada. Boa semana, ótima semana, trabalhe, cresça, vença. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, a sua família, a sua casa, o seu lar, aonde você colocar as suas mãos, uma bênção de Deus será manifestada, em nome de Jesus Cristo. Precisou? Me chama aqui, 991886817, meu celular. Quer receber minhas mensagens? Chama ali. Quer fazer aquela ajuda, aquela oferta da Santa Ceia, que é só em abril? Me chama lá, eu passo para você o Pix da igreja, no nome da igreja, não é para mim não, amém, moço? Você vai fazer aquela oferta e vai abençoar. Quanto, pastor? Você e Deus, em nome de Jesus, amém? Um beijo, fica com Deus, ótima semana. Amanhã, 11 horas da noite, você está convocado a estar comigo. Uma bênção de Deus chega para você em nome de Jesus. Que os céus estejam sobre a tua vida. Ótima segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou estar com vocês todos os dias às 11, em nome de Jesus. Deus abençoe, bom descanso e até lá.